Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus. Como vocês sabem, eu me chamo Pastor Robson e congrego aqui na Assembleia de Deus em Dr. Augusto Vasconcelos, no Rio de Janeiro. Você é convidado a estar conosco nessa leitura bíblica e hoje nós iremos iniciar esse outro capítulo, em número 14, do Evangelho de Mateus, não esquecendo, vamos ler o Evangelho de Marcos e de Lucas. Pegue a sua Bíblia e vamos nós acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Se você estiver no ônibus ouvindo, deixa Deus falar contigo também, tá bom? Vamos lá, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a morte de João Batista. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão, Felipe. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois ele achava que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e ele gostou tanto que prometeu à moça: junto que darei tudo o que vocês me pedirem. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: quero a cabeça de João Batista, num prato. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortasse a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus Cristo. Jesus alimenta a multidão. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali, num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disse: já é tarde e este lugar é deserto. Manda essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Devem vocês mesmos dar comida a eles. E eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães e entregou-os aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram, ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. As ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados, exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco
e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo, começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Jesus cura em Genezaré. Jesus e os discípulos atravessaram o lago, chegaram à região de Genezaré. Ali, o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixasse os doentes, pelo menos tocasse na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nele ficavam curados.